Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de eu iniciar aqui a pregação, se porventura os irmãos escutarem barulho, me perdoem, mas eu preciso pregar, amém? Senão eu não prego. Os barulhos que entram aqui pela minha casa, só a misericórdia do Cordeiro, que Deus me ajude a resolver essa questão. Antes de iniciar aqui a pregação que o Espírito Santo de Deus me guiou para trazer para a igreja no dia de hoje, eu quero comunicar que este final de semana está cancelada a campanha e o meu Deus sabe o porquê eu estou cancelando. Eu não estaria cancelando se não fosse por uma razão séria. Ó, tá escutando aí? Eu não cancelaria se não fosse por uma razão séria. Amém? Então está cancelada a campanha. Eu vou remarcar novamente esta campanha. Amém? Então fiquem atentos aos irmãos e às irmãs que estão esperando a campanha. Aleluia, que nós vimos iniciar. Está cancelado. Eu vou remarcar e vou estar anunciando a igreja. Dia 29, 30 e 31 eu estou em Curitiba para fazer, aleluia, o culto, né? Nós vamos ter a Santa Ceia, vamos ter o culto. Os irmãos que querem dar um glória conosco, sejam todos bem-vindos, amém? Irmãos, hoje nós vamos falar aqui que o Senhor me direcionou, o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, enquanto eu meditava nas Santas Escrituras, me guiou para que nós possamos falar o que é uma pessoa espiritual, né? Uma pessoa espiritual, né? E quais são as características de uma pessoa que não é espiritual? O que é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus? É lindo estar perto de pessoas que são cheios da presença de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. E a mais difícil de todas, para mim e para toda a igreja, o que é estar na dimensão do Espírito Santo de Deus, que foi a dimensão que os apóstolos chegaram, que foi a dimensão que os profetas chegaram, que foi a dimensão que o próprio Jesus Cristo chegou, e é essa mesma dimensão que Deus quer que eu chegue e você chegue também. Aqui na palavra do Senhor, em uma das cartas do nosso querido, amado irmão apóstolo Paulo, amém, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 13. Assim está escrito: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe qual é o maior erro? O maior erro e equívoco de alguns irmãos é querer falar de coisas espirituais para pessoas que são carnais, que estão embriagados da carne, que são guiados pela carne, que não entendem as coisas do Espírito de Deus. A pessoa, meu irmão, que é carnal, ela é guiada pelos seus desejos e paixões carnais. Em vez dessa pessoa ser influenciada pelo Espírito Santo de Deus, né? Ela é influenciada pelos demônios, por Satanás, pela carnalidade. Uma pessoa espiritual, ela vê as tramóias de Satanás de longe. Ela vê as marmotas do diabo de longe. Ela é uma pessoa que ela tem visão de águia de certa forma, porque ela vê aonde está os ninhos de Satanás. A pessoa que é carnal, que não é espiritual, se ela vê uma situação que é ninho de Satanás, que sabe o que ela faz? Ela coloca ainda mais lenha na fogueira, ela coloca ainda mais gasolina no fogo. O que é espiritual não faz dessa forma. Irmãos queridos e amados, uma pessoa que não é espiritual, ele não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. Para ele doutrina é loucura, para ele santidade é loucura,
Para ele, Deus vai aceitar ele de qualquer jeito. Para ele não precisa renunciar. Tanto que nós podemos escutar algumas frases que nós vamos encontrar nas Santas Escrituras, nos lábios daqueles que gostam do pecado, que querem continuar na sua carnalidade e no seu pecado. E qual uma essas coisas? Aqui devia ser proibido ter essas músicas de som, irmãos, altas, sabe? Deviam ser multados. Só o sangue. Mas vamos lá continuar. Quais são as frases que se encontram nos lábios daqueles que não são espirituais? Preste atenção. Uma das frases que vocês vão encontrar nos lábios daquele que gosta da bagunça, do pecado, que não quer ser transformado exatamente como as escrituras nos instruem. A transformação do homem natural ao homem espiritual, que ocorre através do novo nascimento. Nós nascemos duas vezes. A primeira vez quando saímos do ventre de nossa mãe, e a segunda vez quando nós temos encontro com Cristo. E as velhas práticas, a velha criatura, o velho homem, a velha mulher precisa estar morto para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso é através do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo de Deus. Uma das frases que essas pessoas falam que querem estar no pecado é: não tem nada a ver. Deus conhece o meu coração. A outra é: Deus me justifica. A outra é: Deus quer que eu seja feliz. Todas essas frases que eles usam mediante as escrituras, porque são palavras que estão nas escrituras, eles usam para continuar no pecado. Eles não usam a palavra de Deus para libertar-se das práticas mundanas, das práticas imundas, das práticas pecaminosas. Eles usam as escrituras para justificar o pecado, para continuar no pecado, para continuar na carnalidade. Por isso que quando você vai pregar duramente contra o pecado, o que é natural, que não é espiritual, ele fica com raiva, ele não gosta. Por quê? Porque a palavra confronta o pecado, porque a palavra de Deus confronta o erro, porque a palavra de Deus está dizendo: te arrepende, e ele não quer, ele quer continuar no pecado. O que está guiado pelo diabo e pela carnalidade, não pelo Espírito Santo de Deus, ele não gosta de pregações que faz ele sair da zona de conforto. Então, ele usa essas frases: Deus me justifica. A questão é que Deus não vai justificar pessoas que estão fora da palavra diante de Satanás no grande dia. Deus não vai justificar nem eu, a irmã Ruth, e ninguém nesta terra que aceita a graça de Cristo, aleluia, se estamos saindo da palavra. Ele vai justificar quando estamos dentro da palavra, porque o nosso Deus é santo e justo. Aleluia. Deus conhece o meu coração. O coração está impuro, está cheio de prostituição, está cheio de mentira, está cheio de hipocrisia, perdão, até gaguejando a palavra. E ele fala: Deus conhece o meu coração. Eu já escutei pessoas falar para mim: irmã Ruth, Deus conhece o meu coração, então estou passando isso para a irmã, e eu sinto a testificação do Espírito Santo de Deus, que existe pureza em suas palavras, que existe pureza no que a pessoa está falando. Mas quando a pessoa fala isso e está em pureza, está em pecado, não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Outra: não julgueis para não serem julgados. Eles usam isso. Eles usam isso. O que não é espiritual, ele não vive uma vida santificada pelo Espírito. Por quê? Porque ele está sendo guiado. Ele está sendo guiado pela carnalidade. Ele está sendo guiado pela carnalidade, meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Então aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor. Então, irmãos, essas coisas que nós estamos, aleluia, falando aqui, por meio do Espírito Santo, é para nós sempre estarmos analisando a nossa vida, olhando para a nossa vida, vendo aonde estamos e aonde queremos estar. Aleluia. Estamos na graça porque queremos ser salvos, porque nós queremos, aleluia, entrar marchando naquele grande dia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? O que é
uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ser tocado pelo Espírito Santo, qualquer pessoa pode ser tocado pelo Espírito Santo. Pode ser a pessoa que esteja mais no pecado, no erro e na sua carnalidade. Porque é este o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo está na terra para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Portanto, ser tocado por ele é uma coisa, estar cheio dele é outra coisa. Só pode ser cheio do Espírito Santo quem é liberto. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, ser tocado por uma pregação, ser tocado por uma palavra, ser tocado por um louvor, qualquer um pode ser a prostituta, o homossexual, o traficante, o adúltero, o mentiroso, pode ser o maior dos pecadores nessa terra, ser tocado pelo Espírito Santo, mas está transbordando e cheio dele. É necessário ter passado, aleluia, pela purificação do Espírito Santo. Porque para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser liberto. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser morada dele. Então, ser cheio do Espírito Santo, aleluia, é quando eu entendo e aceito que a minha vida já não me pertence a mim. É como Paulo disse em suas cartas, que eu não viva mais, mas Cristo vive em mim. Ele falou isso porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e também porque era uma pessoa espiritual. Já não é o Espírito Santo, aliás, já não é eu que vou guiar as minhas decisões. A minha vida é o Espírito Santo de Deus que tem o poder para dominar e guiar um indivíduo rumo à cidade santa, rumo à salvação. E isso, consequentemente, resulta um caráter transformado e uma vida transformada pelo poder de Deus. Aleluia! Então, estar cheio do Espírito Santo é entrega, é renúncia, é redenção, é submissão, é obediência, é poder e autoridade e, ao mesmo tempo, alegria e paz. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é quebrantada. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, quando ela dobra os seus joelhos, ela sente a presença do Espírito Santo. Quando ela ora, ela tem a certeza, a convicção que o seu Deus está escutando a sua oração. O Senhor me trouxe aqui, quando eu estava meditando nas Santas Escrituras, aleluia, quando ele estava sendo crucificado, ele me deu uma visão rápida, quando ele estava sendo crucificado na cruz, e quando ele olhou para os seus perseguidores, onde eles gritavam, mata, 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 mata o Cristo Nazareno, mata ele, mata. Ele olhou para aquelas pessoas ali, olhou para o céu e disse, Senhor, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus falou isso porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, não há como ser cheio do Espírito Santo de Deus se a pessoa não leva uma vida separada, se a pessoa não leva uma vida de consagração, de santificação, de transformação. E não tem como ser cheio do Espírito Santo se a pessoa ora hoje e amanhã não quer orar. Jejua hoje, vai jejuar daqui a 5 meses. Vai na igreja hoje, vai daqui não sei o quê. Passa o ano todo na bagunça. Passa todo o ano fazendo coisas que não tem nada a ver, que entristece o Espírito Santo, que afasta o Espírito Santo de Deus da sua vida. Aí quando chega na Santa Ceia, pede perdão e vai com a cara deslampida pegar a própria condenação. Eu fiz uma pregação sobre isso, sobre a seriedade de tomar a Santa Ceia. Então, aqui na palavra do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, já entrando, aleluia,
na dimensão do Espírito Santo de Deus, que foi a dimensão que todos os apóstolos conseguiram chegar, que foi a dimensão que o próprio Cristo conseguiu chegar, e é nesta dimensão que eu e você vamos ter que comer muito, 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 muito feijão com arroz para nós chegarmos. E os irmãos já vão saber o porquê, aleluia, que chegar na dimensão do Espírito Santo não é para qualquer um. Falo que não é para qualquer um chegar na dimensão do Espírito, porque chegar na dimensão do Espírito Santo de Deus é quando as coisas da terra, elas perdem totalmente o seu valor. É quando as coisas espirituais, elas estão acima das coisas da terra e das coisas materiais. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor. É quando a pessoa, ela vive na terra como se fosse seu último dia. É quando Deus fala assim, olha aqui, minha serva, eu vou levar o teu esposo. E você fala, que faça a tua vontade, meu Senhor. É quando Deus fala bem assim, filho, eu vou levar o teu filho, a tua filha. E você não vai interceder para que Deus revogue a situação. Você vai dizer que seja feita a tua vontade. Bendito seja o nome. É nessa dimensão de submissão, de entrega, de obediência, de sem reserva, que todos os apóstolos chegaram, que todos os discípulos chegaram, que Jesus chegou. E quando a pessoa ela chega nessa dimensão do Espírito Santo de Deus, tem unção na sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor. Existem prodígios, existem maravilhas, existem milagres. Aonde esta pessoa chega, os endemoniados caem por terra. E foi isso que aconteceu com Pedro. O Senhor trouxe Pedro diante dos meus olhos. Aleluia. Aqui em Atos dos Apóstolos, bendito seja o nome do Senhor, capítulo 5, verso 15. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leito e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Aleluia. Nós podemos nos recordar que Pedro, ele vazio da presença de Deus e vazio do Espírito Santo, ele negou o mestre 3 vezes antes que o galo cantasse, mas ele cheio da unção e já na dimensão do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Na sua primeira pregação ele ganhou 3.000 almas e na segunda pregação ele ganhou 2.000 almas. Havia tanta unção na sua vida, ele estava transbordando do azeite do Senhor. Ele chegou na dimensão do Espírito Santo de Deus, aleluia, que até a sua sombra curava os enfermos. Bendito seja o nome do nosso Senhor. E foi nessa dimensão que Pedro chegou, que João chegou, que Paulo chegou, que o próprio Cristo chegou. E é nessa dimensão que é muito difícil, porque quando chega nesta dimensão, a pessoa já passou da 4ª unção, porque são 7 unções no mundo espiritual. Ela já passou da 4ª unção no mundo espiritual. Existe uma cobertura muito grande em cima daqueles que vivem na dimensão do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, viver na dimensão é como você não tivesse, como posso falar para os irmãos, é como que só sua carcaça estivesse nessa terra. Você está na dimensão do Espírito Santo de Deus, tudo da terra perde valor. As coisas da terra não tem mais graça, aleluia. Viver na dimensão do Espírito Santo é quando as coisas da terra já não tem graça. É somente as coisas do Espírito. Você vive todos os dias desejando encontrar Jesus, aleluia. Alanemafai, Xaralamande calabaia, Oralabalabalabassui calamaia, Decalabaçu chamande calamaia. Isso é viver na dimensão do Espírito Santo de Deus, irmãos. Para a pessoa chegar na dimensão do Espírito Santo de Deus, primeiro, ela tem que ser uma pessoa espiritual. Segundo, ela tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus, para depois ela chegar a ser uma pessoa que vive na dimensão do Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa, quando chega na dimensão do Espírito Santo, aleluia, Deus fala, eu vou fazer isso aqui na tua vida, e você só fala, faz, meu Senhor, xaraia. Quando a pessoa chega na dimensão do Espírito, e o Senhor fala assim, Ruth, eu vou levar o teu filho Simon, e eu, por estar na dimensão, vou dizer, Senhor,
Aleluia, que seja feita a tua vontade, Xaraia. Você chega na dimensão do Espírito e o Senhor fala: eu vou tocar no teu esposo, na saúde dele, para tratar, para ver se ele se converte, vou levar para mim. E você vai falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se vem alguém e bate no teu rosto, Xaraia, você postar na dimensão, você vai dar outra face para a pessoa bater, e ainda vai dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, porque você primeiro passou a ser uma pessoa espiritual, liberta, polida pelo Espírito Santo. Depois você passou a ser uma pessoa espiritual, aleluia, aliás, cheia do Espírito Santo, para depois viver na dimensão do Espírito Santo. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? Algumas pessoas falando de Jesus, mas não conhecem Jesus. Algumas pessoas falando de Deus, mas não conhecem de Deus. Falando do Espírito Santo, mas nem sabem. Eles falam do Espírito Santo, mas machucam o Espírito Santo. Eles falam do Espírito Santo, mas entristecem o Espírito Santo. Eles falam do Espírito Santo, mas não sabem que ele, o Espírito Santo, chora, sente. Ele se afasta com o pecado, porque o pecado fede em suas narinas. Aleluia. Eu lembro, meus irmãos, quando eu estava no mormonismo, eu falava do Espírito Santo, eu nem sabia o que era o Espírito Santo de Deus. Eu não sabia. Hoje eu posso dizer, pela misericórdia, que eu sei o que é o Espírito Santo de Deus. E quando você chega nessa dimensão, quando você chega na dimensão do Espírito Santo de Deus e passa a ser cheio dele, você tem medo de perdê-lo. Você teme perder o Espírito Santo, porque você sabe, aleluia, que ele é a pérola na tua vida. Oh glória! Você sabe que o Espírito Santo de Deus é a pérola na tua vida. Meus irmãos em Cristo Jesus, uma pessoa quando é cheia do Espírito Santo, ela não fica cheia do Espírito Santo somente numa pregação. Ela não fica cheia do Espírito Santo só através da unção da vida. Ela é cheia do Espírito Santo porque ela vive uma caminhada na presença de Deus com seus próprios pés. Com seus próprios pés. Ela tem compromisso com as coisas de Deus. Ela tem compromisso com as coisas espirituais. Ela é uma pessoa que tem ambição. Ela quer mais. Ela quer mais. Ela quer mais da unção do azeite. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, o Senhor, aleluia, me direcionou a falar um pouco sobre o que é uma pessoa espiritual, que é mais fácil. O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo na nossa vida todos os dias. Mas para estarmos cheios dele, aleluia, nós temos que buscá-lo, buscá-lo e buscá-lo. Da mesma maneira, aleluia, que nós precisamos nos alimentar na terra para não ficar fraco, para não ter enfermidades, para estar comendo alimentos que têm vitaminas, propriedades, ferro, proteína, cálcio, tudo. Nós precisamos nos alimentar do Espírito para que ele possa estar fortalecido, para que a nossa botija esteja bem cheia. Porque iniciar, todo mundo inicia. Começar, todo mundo começa. O negócio é a continência, é a perseverança. Porque às vezes você vê uma pessoa pregando, você não sente nada. Quando isso acontece, de eu escutar uma pessoa pregando e não sinto nada, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus me guia é olhar para mim, para saber se o erro está em mim ou naquela pessoa. Porque se você escuta uma pregação e está cheio do azeite, e o vaso que está pregando está cheio do azeite, vai haver uma testificação. A palavra que vai vir ali vai penetrar no teu coração, aleluia, e você vai sair alimentado no Espírito, aleluia. Mas quando aquela pessoa está pregando, falando em línguas, rodopiando, fazendo batucada, irmãos, isso não é avivamento. O avivamento é no Espírito. O avivamento, aleluia, que permite que possamos ser pessoas espirituais, pessoas que estejam transbordando da unção, do azeite, da graça de Cristo, aleluia. Homens e mulheres, aleluia, que estejam com a nossa lamparina bem acesa. É buscar ao Senhor. É buscar ao Senhor. É não viver na sombra espiritual dos outros, não. É ter sede de Deus, sede das coisas espirituais. Mas não é só um momento, não. Numa pregação, num louvor. É
todos os dias, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E para ser cheio deles, nós temos que buscar. Aleluia. Às vezes a pessoa fala, eu quero sentir isso, eu quero sentir essa graça, eu quero sentir esse fogo, mas a pessoa não faz nada. É uma pessoa muito preguiçosa para as coisas espirituais. Você vê que é uma pessoa que não é espiritual. A pessoa que não é espiritual, ela é mais guiada pela carne do que pelo espírito. A carne dela está mais fortalecida e mais alimentada do que o espírito. Por isso é uma pessoa que não consegue chorar na presença de Deus. Por isso é uma pessoa que não consegue se entregar na presença de Deus. Por isso é uma pessoa que não é quebrantada na presença de Deus. Por isso é uma pessoa que você pode estar pregando a unção, no azeite, a pessoa não dá nenhum glória, não dá nenhum aleluia, a pessoa não sente nada. Mas quando se está no espírito, você sai flutuando do altar. Eita glória! Você sai flutuando no Espírito Santo. Você caminha que você nem sente seus pés. Você marcha no Espírito. Aleluia. Bate palma no Espírito. Sai transbordado do azeite santo de Deus. E você fala, meu Deus e meu Pai, eu não quero outra coisa não. Eu só quero te servir. Aleluia. E aí você passa a ter medo de perder o Espírito Santo de Deus. Oh glória. Bendito seja. Irmãos queridos, a dimensão do Espírito Santo, existem níveis para você chegar a esta dimensão. Existem níveis para você chegar na dimensão do Espírito Santo. Antes de chegar na dimensão do Espírito Santo, você vai ter que ser polido, você vai ter que ser quebrado, você vai ter que ser liberto, você vai ter que ser estruturado. Você vai passar por muitos e muitos e muitos processos pela mão do Senhor para você viver na dimensão do Espírito. Porque quando você vive na dimensão do Espírito, tua vida não é mais tua. Ela é do grande eu sou. Ela é do poderoso. Ele fala, tua vida já não é tua. A tua vida me pertence. Eu guio a tua vida. Xaraia. Oralabalabalaba. Oh glória. Oh glória, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos amados, é uma tristeza dizer, mas o que nós estamos vivendo hoje é que muitos estão mortos espiritualmente. Aqueles que começaram no primeiro amor, você olha hoje, eles estão mortos, eles estão arrastados, e o único culpado é eles mesmos. Quando eu falo isso, muitos não gostam. Muito culpado. Se eu levo uma vida espiritual abundante ou derrotada, a única responsável sou eu mesmo. Sou eu mesmo a única responsável. Não é o meu pastor, não é o meu líder, não é a irmã Ruth, não é o irmão. Eu mesmo sou o responsável. Se eu levo uma vida espiritual fracassada, derrotada, ou uma vida espiritual abundante e próspera na presença de Deus. Por quê? Porque não existe avivamento coletivo. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E mais, se essa pessoa é uma pessoa espiritual, se essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo e consequentemente vive na dimensão do Espírito, pode ter certeza que quando a trombeta tocar, esta pessoa sobe. Louvado seja. Sabe por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo. Porque ela está se preparando para encontrar o seu noivo. Porque ela sabe que as coisas não são do seu jeito. Sabe qual é o grande erro de alguns irmãos? Achar que podem servir a Deus do seu jeito. Achar que a obra de Deus é do seu jeito. Achar que as coisas do Senhor são do seu jeito. Isso é escama satânica do diabo que ele coloca nos olhos dessas pessoas. São comichões do diabo que ele coloca nos ouvidos daqueles que não entendem que precisam levar uma vida separada, santificada, denegada na presença do Senhor. Essa é realmente a noiva do Cordeiro. É como um casamento mesmo. É como um casamento. O nosso relacionamento com Jesus é um casamento. Casamento é que tem que ter fidelidade, entrega, compromisso, continência, transformação, entrega e redenção nos pés do Senhor. Mas quando essa pessoa é guiada pela carne, qualquer prato de Satanás a pessoa pega, qualquer coisa ela retrocede, qualquer coisa ela sai da igreja, qualquer coisa ela desanima. Essa pessoa não está vivendo na dimensão do Espírito. Esta pessoa tampouco não está cheia do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas querem estar perto de nós. Oh glória!
Quando estamos cheios do Espírito Santo, até quando você abraça uma pessoa, a unção que está na tua vida, a pessoa sente. Oh glória, bendito seja o nome do nosso Senhor. Mas quando você está cheio do Espírito Santo e vai abraçar alguém que não está no mesmo Espírito, você sente impedimento, você sente bloqueio, como já aconteceu comigo, pela misericórdia, de eu abraçar uma irmã. Meu Deus, que foi isso aqui? Que foi isso? E depois o Senhor me revelou que ela era joio, que ela era uma das pessoas mais problemáticas no ministério que eu tive a oportunidade de pregar. Então, guarde essa palavra no nome do Senhor Jesus. O Senhor, pela sua graça e por meio do seu Espírito Santo na minha vida, me traz aqui para nós abordarmos esses assuntos, para que nós não nos conformemos com uma vida espiritual medíocre, derrotada, decaída, sem transformação, sem libertação, sem mudança, sem encontro com Jesus, porque não é isso que Cristo quer para mim e para você. Não é isso. Deus quer falar com todos, Deus quer se revelar para todos, Jesus quer dar experiência para todos, o Senhor Jesus, aleluia, quer tratar com todos, Ele quer falar com todos, mas tem pessoas que já escutei falar, eu quero escutar a voz de Deus, e Ele quer escutar só por curiosidade. Alamaia. É só por curiosidade que ele quer escutar a voz do Senhor. Eu te digo que quando você escuta a voz de Deus, você cai com sua cara no piso. Você não consegue levantar a tua face. Aleluia! Quando a presença do poderoso te visita. Porque você se sente impuro. Você se sente pecador. Você se sente imundo diante da presença, aleluia, do Todo-Poderoso, meus irmãos. Se ele quiser, com a unção, com poder, até mata a gente de tanta unção. De tanta unção, de tanto poder. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então que nós possamos, eu e você. Se você não é uma pessoa espiritual, deixa de ser uma pessoa assim e passe a ser um homem, uma mulher espiritual. Para você entender o propósito de Deus na tua vida, você precisa ser espiritual. Para você entender, aleluia, o sacrifício da cruz, você precisa ser uma pessoa espiritual. Porque do momento que você passa a ser uma pessoa espiritual, você passa a entender que você precisa, aleluia, viver uma vida de renúncia, viver uma vida pautada na palavra. Que tudo aquilo que surge e mancha as tuas vestes, você precisa deixar essas práticas quando você passa a ser uma pessoa espiritual, uma pessoa com visão espiritual. E quando você passa, aleluia, a ser cheio do Espírito Santo, você não quer outra coisa. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais Deus fala com você, mais você quer que Ele fale com você. Quanto mais você se alimenta das coisas espirituais, mais você busca o Senhor. A palavra desânimo não existe no teu vocabulário. A palavra desistir não existe no teu vocabulário. A palavra retroceder não existe, porque você sabe que precisa marchar. Quantos começaram no espírito e hoje estão na carne? É isso que acontece quando a pessoa passa a não alimentar-se das coisas espirituais. A frieza vai entrando, a carnalidade vai entrando. Irmãos, quem é espiritual e quem é cheio do Espírito Santo, o pecado para ele não pode ser natural. O pecado para ele não pode ser normal. O pecado incomoda. As coisas que entristecem o Espírito Santo incomoda, entristece. Aleluia. E quando você chega na dimensão do Espírito, oh glória, ai sim, isso é maravilhoso, irmãos. A dimensão do Espírito é o que Cristo quer para mim e para você. Mas para isso acontecer, existem processos a ser passado. É por isso que hoje os profetas de Baal não querem passar esse processo. As pessoas que desejam ser usadas por Deus não querem passar por esse processo. E o que eles fazem? Recorrem à teologia, recorrem a cursos para expulsar demônio, que isso não existe, recorrem a curso para estudar como é que os demônios trabalham. Isso não existe. O Espírito Santo de Deus é que ensina tudo. E é o Espírito Santo de Deus que revela tudo para nós. Aleluia. Na medida que nós buscamos, na medida que nos entregamos, na medida que nós estamos, aleluia, nos pés do nosso Senhor. Então receba esta palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. E lembre-se que nós não faremos a campanha neste final de semana, mas logo logo estarei eu anunciando aos meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e shalom.